Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui hoje no YouTube, no Elevando a Consciência. Eu, Denise Baruzzi Brandão, Maria José Machado. Tudo bom, Tezinha? Tudo bom, graças a Deus. Namastê, amor e luz para todos. Maravilhoso. Namastê. Hoje nós vamos para a quarta parte sobre Shambhala. Mas hoje eu vou falar um Sim, pouco mais sobre a Garta. Tá bem legal também, bem é, bacana. é É. muito bom esses conhecimentos, né? Sim, tem muita coisa para trazer para as pessoas que pouco sabem, né? Muita É, coisa que ficou escondida e eu acho que os mestres querem que as pessoas tenham conhecimento sobre o que sim, acontece no planeta Terra como um todo, né? Não ficar tudo é. escondido, soterrado lá no. É verdade. Eu só tinha um conhecimento assim superficial de Shambhala, né? Um lugar sagrado, mas agora você trazendo em todas as culturas, né? O que foi que as pessoas vivenciaram, isso é muito legal. Sim, e hoje você vai ver, vai ser legal. Então vamos começar. Vou Vamos. fechar seu som. E eu vou começar. Então, vamos pôr a imagem. Deixa eu tirar aqui. Aqui. Então, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Marcos Antônio, boa noite. Seja sempre bem-vindo aqui. E hoje nós vamos falar sobre Shambhala, continuar, né, a saga Shambhala, a parte 4. Quem não assistiu às anteriores, eu oriento a que assista desde o começo. Né? Na verdade, poderia começar lá pela Sanat Kumara, porque é um link, né? Uma ligação. Não tem como falar de Shambhala sem falar de Sanat Kumara e entender por que existe Shambhala aqui no planeta Terra. Então, vamos lá. Continuando, eu terminei a última live falando sobre os ensinamentos que Alice Bailey trouxe com Joe Cool, né, na Escola Arcana, e tem vários livros, ela tem, acho que são 24 livros, ao todo dá 28, porque alguns têm 3 volumes. E então, continuando, a Escola Arcana ensina, fala muito sobre Shambhala, é mais um enfoque filosófico e muito bonito. Quem puder ler os livros da Alice Bailey, tiver esse acesso, traz muito conhecimento e conhecimentos profundos de filosofia, de estudo da alma. Vale a pena se aprofundar nisso. Então, ela diz assim, né, que a Shambhala está focada com 3 grandes energias, que é a sede do fogo. Shambhala é a sede do fogo sagrado no planeta Terra. Então, primeiro, a energia da purificação, que é o poder inato no universo manifestado e que gradualmente, continuamente adapta o aspecto da substância ao espiritual. Envolve a eliminação de tudo que impede a plena expressão da natureza da divindade. Então, a atividade do fogo sagrado de Shambhala, que se reparte em todos os outros templos, né, é justamente esse trabalho que é feito para transmutação, para purificação e para sublimação da matéria, né? Que culmina onde? Na ascensão do ser, que é quando já não tem mais o que se evoluir como ser humano encarnado, que ele passa então por processo de ascensão. E juntamente com todo esse processo é feita a sublimação e a purificação de toda a substância física no planeta todo, não só do ser humano. A segunda grande energia de Shambhala é a energia da destruição. Né? Esta é uma destruição que remove ou muda as formas que aprisionam a vida espiritual interior e escondem a luz interior da alma. O que
seria essa destruição? Quem já leu um pouco, entende um pouco, né, sobre a cultura hinduísta, vai se lembrar de Shiva, que Shiva é o deus da destruição. E o que é essa destruição? É a destruição do ego, é a destruição das negatividades, é a destruição de tudo aquilo que, que faz com que o homem não evolua, né, que a divindade dentro dele não se expanda. E nós vemos muito representado essa energia da destruição naquelas imagens de Maria que pisa na cobra, que pisa na lua, né? De Palas Atenas também, quem já viu as imagens de Palas Atenas, ela pisa numa serpente, São Miguel Arcanjo, de São Jorge também com a lança, né? Destruindo a serpente, destruindo o quê? Destruindo o mal e, na verdade, destruindo o ego. Então, essa energia, ela estimula o ser humano a destruir o ego, a destruir as sombras dele para que se renasça a luz, né? Se renasça o Cristo dentro de cada um. A terceira grande energia de Shambhala é a energia da organização, né? Essa energia que iniciou o impulso que produziu a manifestação. Primeiramente era o caos e depois, com a organização, tudo se organizou no universo, né? Então nós vemos as galáxias, os planetas girando em torno do Sol, tudo isso está vinculado a essa energia de organização ou de ordem. A relação do espírito e da matéria ciclicamente sob a lei cria o mundo manifestado como um campo para o desenvolvimento da alma e como uma área onde o propósito divino é realizado por meio do plano. Então, se nós não tivermos um plano físico organizado e de forma correta manifestada, nós não poderemos ter experiências corretas para o desenvolvimento. Então, nós vemos hoje como é que está a situação do planeta, apesar de termos evoluído muito, ainda está o caos, né? Nós vemos o caos em todo lugar. Então, essa energia do caos, essa energia da bagunça, da desordem, da negatividade, isso tudo é empecilho para que o ser humano possa crescer e ascender. Então, a energia de Shambhala traz esse impulso para que as coisas no plano da matéria possam se organizar de forma correta, de acordo com o plano divino, tanto individual quanto o plano divino do planeta, né, da humanidade, da coletividade. Então, a força de Shambhala, ela concentra a vontade para o bem, levando o relacionamento humano correto e estabelecendo a paz na Terra. Então, é uma energia muito poderosa que traz simplesmente o oposto do que nós vemos, né? Que é a luz, que é a paz, que é o bem e que é o desenvolvimento de todo mundo. Também a Alice Bailey fala na cooperação com a vontade do bem. Então, Shambhala, hoje, a poderosa atividade do primeiro raio da vontade ou propósito está entrando em ação com um efeito crescente sobre as mentes e as pequenas vontades, né? Lembra-se da grande vocação, as pequenas vontades dos homens, a vontade a que os mestres conhecem e servem. Então, as pequenas vontades é a vontade do ser humano, que é a vontade do quê? Do ego, né? Do ser inferior. A resposta é compatível com a qualidade dessas mentes e a intenção da vontade humana. Como demonstração da vontade benéfica de Deus, essa potente energia tende a destruir todas as formas que impedem o surgimento de um mundo novo e melhor. Atua como uma força sintetizadora que une todas as unidades separadas de vida e consciência. Então, essa atividade do primeiro raio, que vem também de Shambhala, está muito forte no planeta ainda, ela visa justamente o quê, né? Nós vimos que a organização, a destruição do ego e a elevação da consciência.
E essa força, ela vem de uma forma tamanha que ela força todos os humanos a irem para o funil, né, para o penhasco, digamos assim, que é onde você é obrigado, ou você se eleva, ou tchau, né, que é aquilo que nós sabemos que vai acontecer. E é justamente nessa elevação que haverá a unidade da humanidade, que haverá essa unidade de consciência, que é aquilo que é tão preconizado, né, que é a união na quinta dimensão do amor, que vai imperar entre todos os seres, não só os humanos, mas entre os animais e entre os seres humanos e os animais, com o reino elemental e também com o reino angélico. Então, nós teremos com esse impulso de Shambhala justamente aquilo que nós desejamos, que é a vida no paraíso. Seria mais ou menos isso, né? Lógico que depois de arrumar a casa, depois de todo mundo ter aprendido a conviver de uma forma harmônica, mas num futuro que eu acredito que não seja tão longo, né, tão longínquo, nós vamos ter tudo isso aqui no plano de manifestação nosso, né? Também as energias de Shambhala têm um efeito profundo no campo político, e essa energia da vontade divina tem, né, o primeiro raio, e na consciência daqueles que se preocupam com todos os aspectos do governo nas nações do mundo. A energia de Shambhala é uma demonstração da vontade de Deus em uma vivência potente. A vontade para o bem está animando todo o processo evolutivo, um processo do qual a humanidade pode hoje participar de forma inteligente. Então, a força e o poder de Shambhala atua nas mentes dos governos, apesar de ainda terem muitos que fazem resistência a isso, mas nós vemos em muitos países isso acontecendo. Existem vários países onde essa consciência já está presente no governo, né? Nós temos a Nova Zelândia, tem o Butão e tem vários outros países onde a intenção de melhorar a condição da população, de um bem maior, está presente. E com isso nós vamos tendo cada vez mais se manifestando e o mal, entre aspas, sendo retirado e o bem estando presente cada vez mais, né? A cooperação ativa e eficaz pode ser fornecida na meditação em grupo ou individual. Então, essa atividade de Shambhala, que é da estimular a cooperação entre os homens, ela pode ser trabalhada também através da meditação. O tema da vontade para o bem, a revelação da vontade divina e a receptividade das pessoas e distribuição da força de Shambhala como uma energia estabilizadora e sintetizadora no mundo dos negócios humanos, pode criar um foco de meditação potente e evocativo. E o que isso significa? Que o trabalho que nós fazemos com a meditação, com a irradiação da luz, nós atraindo essa força de Shambhala para nós nessas meditações, tanto individual quanto coletiva, nós vamos aumentando o poder de radiação, que é aquilo que nós fazemos aqui, né, Maria José? Que é atrair estas forças potentes para o plano físico e irradiar para todo mundo. Cada vez que nós trabalhamos e que grupos trabalham com isso, é uma gotinha que nós vamos colocando, depositando no coração das pessoas, na mente das pessoas. E isso, de forma homeopática, vai surtindo um efeito muito grande. Então, continuando. Segundo Alice Bay, a hierarquia espiritual do planeta está preocupada com o impacto iminente da força de Shambhala na consciência humana. Agora, um grande número de homens e mulheres em formação de grupo ou individualmente podem cooperar conscientemente em meditação com a hierarquia,
neste evento planetário e pelo uso regular e proposital da grande invocação. Como é uma força muito potente, estimula muita coisa, não só a positiva, mas acaba estimulando também a negativa, né? Então, a hierarquia, os mestres estão sempre vendo como é que está agindo a energia, eles estão sempre atuando conosco e vendo como é que as coisas estão acontecendo, e estão sempre moderando a energia que é soltada aqui no plano físico para não estimular demais também, porque isso pode estimular o quê? Pode estimular muito negativo e acabar tendo mais problemas do que nós já temos, né? Com todo esse com toda essa energia solar do grande sol central que tá, o caldeirão está fervilhando aqui. Então, com esse trabalho que nós fazemos e que cada um pode fazer na sua casa, né, absorvendo essa luz, irradiando a partir do seu coração e da sua mente, nós podemos, então, ajudar ao Senhor do mundo, ajudar a todos os seres de Shambhala e da hierarquia nesse trabalho de ancoragem da luz da chamatrina de Shambhala aqui no plano físico. Então, aqui eu termino a parte da Alice Bailey e agora eu vou entrar numa questão, não é tão filosófica, mas é real. Não sei se todo mundo já ouviu falar em Richard Byrd, né? O Richard Evelyn Byrd Jr., ele nasceu e morreu nos Estados Unidos em 1880 e faleceu em 1957. Richard Byrd era um almirante da Marinha dos Estados Unidos, especialista em exploração polar e organização logística de expedições polares. Sobrevoou o Polo Norte com o piloto Floyd Bennett em 1926, a primeira vez no planeta, e fez várias expedições nos dois polos, norte e sul, até a década de 50. Então, de 1926 até pouco antes dele falecer, ele fez muitas expedições e descobriu muita coisa. Quando ele entrou na década, acho que não foi bem na década de 50, foi em 1947, ele entrou de avião pela entrada norte de Agartha. Então ele foi fazer o sobrevoo e eu vou contar essa história aqui para vocês, que é muito interessante. E na continuação, depois eu vou contar a parte do Polo Sul também, porque ele entabulou contato com a civilização no Sul. Então aqui esse era o aviãozinho que ele pilotava. Olha só o tico de avião, que ele sobrevoava e ele ia de lá para cá, bateu vários recordes, tudo com esse aviãozinho aí. Infelizmente, na época, né, tudo o que ele viu em suas expedições não puderam vir a público de forma oficial, conforme ele mesmo disse e conforme está escrito por ele em seu diário, né? Ele diz assim: chega um momento em que a racionalidade dos homens deve se desvanecer na insignificância e é preciso aceitar a inevitabilidade da verdade. Não tenho a liberdade de divulgar a documentação a seguir neste momento. Talvez ela nunca verá a luz do escrutínio público, mas devo cumprir o dever e registrar aqui para que todos possam ler um dia. Em um mundo de ganância e exploração, a humanidade não pode mais suprimir o que é verdade. Depois, em 11 de março de 1947, ele escreveu no seu diário as seguintes palavras: acabo de participar de uma reunião da equipe do Pentágono, eu declarei totalmente minha descoberta e a mensagem do mestre. Tudo está devidamente registrado, o presidente foi avisado. Agora estou detido por várias horas, 6 horas 39 minutos para ser exato. Sou entrevistado atentamente pelas forças de segurança e uma equipe médica. Foi uma aprovação.
Estou sob estrito controle por meio das disposições da Segurança Nacional dos Estados Unidos da América. Sou ordenado a permanecer em silêncio a respeito de tudo o que aprendi, em nome da humanidade. Incrível! Lembro-me de que sou um militar e devo obedecer às ordens. Então, tudo o que ele descobriu e tudo o que ele viu, né, nesses anos todos, de 1926 até praticamente a década de 50, porque depois desse dia de 1947, ele ainda teve outras expedições no Polo Sul e descobriu mais coisas ainda. Então, infelizmente, na época, nada pôde ser divulgado e se não fosse pelo seu diário que foi descoberto depois que ele faleceu e acabou vazando, ninguém saberia disso hoje. Então, foi um acontecido assim muito importante para toda a humanidade e principalmente para a nossa história. Então, apesar de não poder dizer nada a público, após seu falecimento foi encontrado seu diário, qual continha toda a descrição do que aconteceu quando estava na Terra além do Polo, aquele centro do grande desconhecido. Então, hoje eu vou falar só sobre essa experiência do Polo Norte e depois, na próxima live, eu continuo falando sobre as experiências do Polo Sul, também, que é bem interessante. Então, no Polo Norte, ele encontrou um clima quente e exuberante, com criaturas semelhantes a mamutes e uma raça humana ancestral que residia na Terra. Aqui vocês lembram da outra live, acho que foi a segunda que eu falei, do mapa, da representação do que seria a Garta, e tem aqui até aparece o voo do Almirante Byrd em 1947. Então eu pus aqui para vocês relembrarem. Aqui a entrada do Polo Norte e aqui embaixo a do Polo Sul. E as entradas por túneis, né? 3 de um lado, 3 do outro. Em 19 de fevereiro de 1947, ele voou diretamente para o Polo Norte e, ao invés de passar por cima do Polo, ele entrou no interior da Terra. Em seu diário, com outras testemunhas, ele conta que entrou no interior oco da Terra e, viajando 1.700 milhas sobre montanhas, lagos, rios, vegetação verde e vida animal. Ele finalmente encontrou cidades e uma civilização próspera. Seu avião foi comandado no ar e recebido por máquinas voadoras em formato de disco, do tipo que ele nunca tinha visto antes, que os escoltaram até um local seguro de pouso e foi graciosamente recebido por emissários de uma civilização chamada por muitos Agartha. Então aqui temos uma imagem do que seria mais ou menos uma das cidades de Agartha. Vejam as construções, é sempre assim, né? Tem as montanhas. Essa aqui é outra também, tem a montanha no fundo. As construções, segundo alguns relatos, sempre estão assim, incrustadas nas montanhas. Bonita essa, hein? Bom, após o descanso dele, quando ele pousou o avião, eles levaram o almirante para descansar. Então, todos foram levados para encontrar o governante de Agartha, porque ele não estava sozinho, né? Ele estava no avião e tinha tripulação com ele. Esse governante, chamado por ele de O Mestre, que ele contou sobre suas preocupações com o mundo da superfície. E ele disse: nosso interesse começa logo depois que a sua raça explodiu as primeiras bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Isso aconteceu em 1945. Foi naquela época alarmante que enviamos nossas máquinas voadoras, os Flugelrats, ao seu mundo da superfície para investigar o que sua raça havia feito. Então, eu acho que muitos já sabem, né, que naquela época havia muitos casos de avistamentos de naves
que apareciam, e nós podemos agora entender de onde vieram essas naves. Então o mestre continuou: veja, nunca interferimos antes nas guerras e na barbárie de sua raça, mas agora devemos, pois você aprendeu a mexer com um certo poder que não é para o seu homem, principalmente o da energia atômica. Nossos emissários já entregaram mensagens ao poder do seu mundo, mas eles não prestam atenção. Estavam muito preocupados com sua própria segurança, né, o povo de Agartha, e contataram Byrd como o governo dos Estados Unidos e transmitir seus sentimentos. Aparentemente, o governo sabia sobre Agartha antes de Byrd, e disseram-lhe que ele tinha sido autorizado a entrar no interior da Terra por causa do seu alto caráter moral e ético. Isso porque, já sabiam por quê? Porque eles já haviam mandado representantes deles, do povo deles, para contatar os governos, né? E a resposta sempre foi a mesma, não. Não iam aceitar interferência nenhuma. Tanto que continuaram com as guerras, teve a Segunda Guerra e tudo o que aconteceu. Então, o povo de Agartha foi autorizado a fazer contato com alguém em quem confiavam. Após isso, o almirante Byrd e sua tripulação foram guiados em seu avião de volta ao mundo exterior. Byrd afirma que a Terra interior tem um Sol interior e, de acordo com esse mestre, lugares como o Tibete, a Grande Pirâmide de Gizé e o Polo Norte têm túneis que levam a Agartha. Aqui eu peguei os trechos do diário dele, né, de tudo que ele anotou. Eu vou ler só uma parte que é mais interessante, porque ao início ele está falando do avião, como é que tá, a checagem de óleo. Então, o diário dele começa assim, no dia dessa parte, né? Lógico, que ele relata todas as expedições dele no diário. Então, em 19 de fevereiro de 1947, começa a base Campo Ártico. Então, vai falando, ele já estava no voo, fala sobre uma pequena turbulência, tal. E aí, às 9 horas da manhã, vastidão de gelo e neve abaixo, notando uma coloração amarelada, notando também coloração avermelhada ou púrpura, circulando esta área com 2 voltas completas e voltando ao curso traçado. Checagem de posição novamente com a base de campo e transmitindo informação sobre as colorações no gelo e na neve abaixo. Então, ele começou a perceber coisas diferentes, porque o gelo todo deveria ser branco, não ter cores diferentes, né? E aí, nesse momento, a bússola e o giroscópio começaram a girar e a oscilar. Estamos incapazes de manter nosso rumo pelos instrumentos, orientando-nos pelo sol, mas tudo ainda parece bem. Os controles parecem lentos em responder, mas não há indicação de congelamento. Parece haver montanhas à distância. Já se passaram 29 minutos da primeira visão das montanhas, não é uma ilusão. São montanhas consistindo de uma pequena cadeia que nunca vi antes. Então, a altitude, ele foi perdendo altitude, e aí, de repente, ele estava atravessando uma pequena cadeia de montanhas, indo para o norte, da melhor maneira possível. Além da cadeia de montanhas está o que parece ser um vale, com um pequeno rio correndo pelo meio. Não deveria haver um vale verde abaixo. Claro, ele estava no Polo Norte, deveria ser gelo, né? Ter tudo branco. Definitivamente alguma coisa está errada e anormal aqui. Deveríamos estar sobre gelo e neve. Há grandes florestas nas encostas das montanhas. Nossos instrumentos de navegação ainda estão girando e o giroscópio está oscilando para trás e para frente. Isso significa o quê? Que há um campo eletromagnético diferente, né? Que os nossos instrumentos não conseguem acessar. Então, a altitude dele foi caindo
E aí ele faz uma volta para poder examinar melhor o vale e ele percebe que é um verde com musgo, uma espécie de relva muito fechada. A luz aqui parece diferente, ele falou. Já não vejo o sol. Fizemos outra curva para a esquerda e vemos o que parece ser um grande animal abaixo de nós. Parece um elefante. Não, parece mais um mamute. É inacreditável. Ainda assim, lá está ele, diminuindo a altitude para 1000 pés, pegando binóculos para examinar melhor o animal. Confirmado, definitivamente é um animal semelhante a um mamute. Relatamos isso para a base. Encontrando mais colinas verdes ondulantes, o indicador de temperatura externa marca 70 graus Fahrenheit ou 23 Celsius. Continuando agora o nosso curso, os instrumentos de navegação parecem normais. Estou intrigado com seu desempenho. Tentativa de contatar a base, o rádio não está funcionando. O campo abaixo está mais plano e normal. Adiante vemos o que parece ser uma cidade. Isso é impossível. O avião parece leve ou estranhamente flutuante. Os controles se recusam a responder. Meu Deus, ele escreveu. Imagina a situação dele, né? Ao lado de nossas asas, direita e esquerda, estão aeronaves de um tipo estranho. Estão se aproximando rapidamente. São em forma de discos e irradiam luz. Estão agora suficientemente perto para ver suas insígnias. São uma espécie de suástica. Isso é fantástico. Onde estamos? O que aconteceu? Puxa os controles outra vez, não respondem. Fomos apanhados por uma garra de algum tipo. O avião estava sendo controlado por eles próprios, né? Talvez até mentalmente. Só para fazer um esclarecimento, que a suástica, para quem não sabe, é um símbolo hindu, né? Que remonta à felicidade, à prosperidade, e ela foi deturpada depois pelos alemães e foi inclusive invertida a posição dela, né? Que elas têm os braços para um lado e eles se invertiram ao contrário. É como a questão da estrela de 5 pontas que os magos negros invertem ela para baixo. Então lá em Agartha, nas naves e nos uniformes tem a insígnia da suástica, que é usada na Índia. Aí ele diz: nosso rádio estala e uma voz fala inglês com o que talvez seja um ligeiro sotaque nórdico ou alemão. A mensagem é: bem-vindo, almirante, está em boas mãos. Reparo que os motores do nosso avião pararam, o aparelho está sob algum controle estranho e está virando. Os controles são inúteis. Recebida outra mensagem pelo rádio, começamos a aterrissagem agora. Em momentos, o avião treme ligeiramente e começa a descer, como se houvesse sido apanhado num enorme elevador invisível. O movimento para baixo é mínimo e tocamos o chão apenas com um leve salto. Estou fazendo uma última anotação apressada no diário de voo. Uma porção de homens se aproxima a pé e de nossa aeronave. São altos, com cabelo louro. À distância pode-se ver uma grande cidade reluzente, pulsando com matizes de arco-íris. Não sei o que nos acontecerá agora, mas não vejo sinais de armas nos que se aproximam. Agora ouço uma voz ordenando-me para abrir a porta, eu obedeço. Deste ponto em diante, narro todos os acontecimentos seguintes de memória. Desafio a imaginação e pareceria loucura se não houvesse acontecido. Deram-nos uma espécie de bebida quente, cujo gosto não se parecia com qualquer coisa que eu já tenha experimentado. Quem já leu o livro Mistérios Desvelados e pode se lembrar da bebida que o mestre Saint-Germain dava para os convidados, deu para o Guy Ballard, né? Que era uma bebida que tinha uma energia assim diferente, né? Aí ele diz: era deliciosa. Cerca de 10 minutos depois, 2 de nossos anfitriões
vieram aos nossos aposentos dizendo que eu os devia acompanhar. Não tive escolha e obedeci. Deixei o radiotelegrafista e nós andamos uma distância curta, entrando no que parecia um elevador. Descemos por alguns momentos, a máquina parou e as portas se levantaram silenciosamente. Andamos então por um longo corredor iluminado por luz rósea que parecia emanar das próprias paredes. Um dos seres acenou para que parássemos em frente a uma grande porta. Acima dela havia uma inscrição que eu não soube ler. A porta deslizou silenciosamente e eu fui convidado a entrar. Um dos meus anfitriões falou: Não tenha receio, almirante, o senhor terá uma entrevista com o mestre. Eu entrei e meus olhos se acomodaram à bela coloração que parecia estar enchendo completamente o aposento. Então comecei a ver o lugar onde estava. O que acolheu meus olhos foi a visão mais bonita que já tive em minha vida. Era realmente bela e maravilhosa demais para ser descrita. Era exótica e delicada. Não acho que exista uma palavra humana que possa descrever qualquer detalhe com justiça. Meus pensamentos foram interrompidos de um modo cordial por uma voz quente e rica, de timbre melodioso. Eu lhe dou boas-vindas ao nosso território, almirante. Vi um homem de feições delicadas, com as marcas dos anos no rosto, estava sentado em uma longa mesa. Convidou-me a sentar numa das cadeiras. Depois que me sentei, ele juntou as pontas dos dedos e sorriu jovialmente. Falou com suavidade e disse o seguinte: Nós o deixamos entrar porque tem um nobre caráter e é famoso na superfície da terra, almirante. Superfície da terra, eu disse a mim mesmo. Sim, respondeu o mestre, o senhor está no território dos Ariane, o mundo interior da terra. Não prolongaremos sua missão e o senhor será escoltado com segurança para a superfície e até uma distância além. Mas agora, almirante, eu lhe direi por que foi trazido aqui. Então, daí ele fala aquelas palavras que eu disse um pouco antes, né, de que eles estavam preocupados com a questão da energia nuclear, do uso de bomba atômica, porque enquanto os homens estão se degladiando e se matando aqui, um atirando no outro, tá tudo bem, é problema nosso aqui, né, não é problema deles, mas a partir do momento que começa a usar energia atômica, aí é bem complicado, porque envolve todo o planeta, não só a superfície, mas lá afetaria a vida deles lá também, né? E isso é a forma resumida do que aconteceu, que ele anotou. Eu trouxe de forma ipsiliter o que ele falou, que eu achei isso muito importante. E eu acredito que pouca gente saiba disso, né? A maioria sabe que, ou quem sabe que houve o Almirante Byrd, acha apenas que ele passou e entrou e saiu, não sabe o que aconteceu de fato, né? E essa questão, esse assunto, ele foi na época calado, saíram matérias na revista, em revista, tudo, o governo acabou com a revista para que ninguém soubesse de que existia outra humanidade. E é importante falar também que atualmente, não sei se todo mundo que vai assistir já viu, existem muitos casos de naves que interceptam mísseis, que atuam em ogivas nucleares. Tem muitos vídeos que mostram a atuação de naves emitindo raios e como é que seria, poderíamos dizer, acabando com esse poder, né? E a maioria acha que são naves de fora, de espaciais. E agora, estudando isso, eu pude perceber que, na verdade, são as naves dos próprios agartianos que fazem isso, porque eles estão com esse problema que
Não que não tenham as naves de fora, tem, lógico, os pleiadianos, sirianos e tantas outras raças estão aqui trabalhando, mas não é muito divulgado e talvez muitos nem saibam que há esta atuação também dos seres de Agartha com as suas naves fazendo esse trabalho, tá? Aqui é uma representação, um mapa antigo, bem antigo, da época, né, de Bird. Não sei quem que fez esse desenho. Mostra aqui a América do Sul, Austrália, Índia, China, Sibéria, Norte, México, América do Norte. Aqui é parecido com aquele outro que eu já mostrei, o Sol no centro, né? Polo Norte e Polo Sul. Isso aqui eu encontrei também num material de um site alemão, que eu achei muito legal. Isso aqui é um desenho feito à mão por tibetanos, é um desenho tibetano, escrito em tibetano, bem antigo, e também é uma representação de Agartha. Não tem o mapa, obviamente, mas tem aqui, quem entende vai saber que representa o Sol no centro, mostra as 6 entradas para a Agartha da crosta terrestre, que são aquelas entradas dos túneis que tem naquele outro desenho, e tem aqui as inscrições que falam, né, sobre a cidade. Eu achei muito legal isso aqui. Isso aqui é uma representação feita em computador do que poderia ser, né, a Terra dentro da Terra, que seria o Sol no interior, e na crosta existe, então, como tem fora, tem dentro, só que uma parte é côncava, a outra é convexa. Então, a Terra, assim, toda por dentro, como o exemplo que eu dei do ovo de Páscoa, recheado, né? Então, continuando, a imprensa americana ela anunciou a descoberta do almirante Byrd, no entanto, foi imediatamente suprimida pelo governo. Ray Palmer, o editor da Flying Saucer Magazine, isso na época, tá? Fez uma história detalhada sobre as descobertas do almirante Byrd. O governo federal comprou e roubou e destruiu quase todas as cópias e depois destruiu as placas na gráfica. A mesma coisa aconteceu com o National Geographic. Eles fizeram uma matéria sobre isso, sobre todo esse acontecimento, e a revista foi lançada, o governo comprou quase todas as edições, e aonde ele pôde, eles vasculharam e retiraram do mercado, enfim, para que ninguém tivesse acesso. Então, apesar de não ser Shambhala, Agartha, eu achei muito importante trazer esse conhecimento, e já tem 3 outros casos também que relatam sobre a visita, né, de pessoas da crosta com os agartianos, né, visita física, eles são seres físicos de como nós, mas de uma consciência mais elevada, de uma tecnologia mais elevada, uma vida mais evoluída. Quem já teve contato com eles sabe que lá não existe morte a animais, os animais são todos também, não existe animais carnívoros, a vida lá é a vida que provavelmente nós teremos aqui em quinta dimensão com essa mudança, tá? Então, assim, eu parei de aqui, porque senão também ia ficar muito longo, porque tem as histórias do Polo Sul, e aí daí ia dar mais de 1 hora, também as outras histórias sobre essas entradas de outras pessoas que tiveram contato com barcos também. E finalizando a parte da Alice Bailey. Depois, então eu passo depois a parte do Polo Sul, passo
essas questões. Tem também a história, né, da eubiose ligada à Agartha e à Shambhala, e então daí eu venho trazer a história realmente de Shambhala, né, como que é no o templo de Shambhala, como que são feitos os rituais lá, tá? Então eu vou finalizar por aqui. Já tem gente aqui, tem bastante gente. Hoje a Mônica. Oi, Mônica. O Jorge, a Delita, a Elisa, a Lígia, Karina, Cristiano. Gente, boa noite. Obrigada a todos pela presença. Estamos muito felizes com vocês hoje aqui, né? Então é isso. Eu vou parar aqui a minha história, a minha saga. Gostou, É muito, Zezinha? gostei, namastê, muito obrigada por todos esses conhecimentos, né? Mas isso aí eu faço assim, sabe? Eu tenho que escutar uma vez, escutar a segunda vez para me entender direito, Sim. Até eu porque assisto depois que tem a live, eu assisto de novo. para a gente entender, né? Porque é uma história assim, para a gente. Eu acho também para a gente, se você vai entrando dentro desse mundo, né? Você vai, eu pelo menos, eu não vejo os outros, mas você vai tendo umas sensações assim dentro de você. Tão interessante Sim, isso, parece que a gente vai lá, não sim, sei, né? Nesse vai tempo mesmo. dele. Quando eu estava escrevendo, normalmente, que nem ontem eu fiquei até 2h30 da manhã escrevendo isso, fazendo, É, preparando, mas assim, eu me vi lá, eu senti a energia lá, é você sente verdade. o cheiro do lugar, é muito engraçado tudo É isso, muito, né? são coisas lindas mesmo, né? Nossa, Sim, deve ser um é, lugar assim maravilhoso para quem tem consciência, consegue fazer desdobramento, conseguir entrar lá. Nossa, deve ser uma coisa de louco, né? é, é. É uma coisa assim maravilhosa, né? E lá está toda a nossa história, né? Sim, Shambhala. porque é, no caso de Agartha, eles são seres que da época lemuriana ainda, né? É, Quando é, antes de ter a questão da queda da Lemúria, né? Então, sim, parte do povo que tinha condição foi migrado para lá, né? Isso aconteceu também na Atlântida. Vocês podem lembrar, quem não assistiu, assista a live que eu fiz sobre o Kenny Han, sobre os maias, que os maias verdadeiros eram da época da Atlântida. Então, eles, juntamente com seu povo que evoluiu, eles migraram para o mundo de Agartha. Então, é. até tem, acho que é de Walku, ele fala que existe uma passagem de Yucatán para Agartha, no México. Olha só. Então, então a gente já começa a ver as ligações e começa a perceber a relação das histórias, como elas fazem sentido, né? Porque Sim, se é confirmado que existe esse caminho de Yucatán para Agartha, então faz sentido mesmo que já foi sido passado, de que eles entraram por Yucatán para lá. Então são informações vindas de fontes diferentes que se confirmam essa questão. E tem é. também quem fala disso é Metatron, através da canalização do James, não lembro o sobrenome dele, é Tiberon. Ele também confirma Tiveram. isso, que os seres de Agartha são da O época Catan. lemuriana, que É, eles estão lá e agora com a mudança da nossa mudança para a quinta, eles vão conseguir a mudança para a sexta dimensão por causa do nível de evolução dele. é porque quando tem ascensão não é só uma coisa, tudo vai evoluir, né? Todos os sistemas, Sim, né? é O toda a planeta vida, é todo. tudo. É, É, porque o pessoal pensa claro. assim, que vai ter ascensão, vai ser só nós humanos. Não, mas tem tudo, todo o planeta para evoluir, com tudo que está lá dentro, né? Os biossistemas, tudo, né? Exato. Todos vão E evoluir. É um assim, trabalho imenso.
E a gente pode até ir mais longe, porque, na verdade, essa mudança não é só no planeta Terra, é todo o sistema solar. Ah, não A é? Sim, vida. Então, nós já sabemos, porque os mestres não passaram, por exemplo, a humanidade de Mercúrio. Mercúrio vai ser absorvido pelo Sol, e a humanidade de Mercúrio se tornará uma humanidade solar, passará a viver no nível do Sol. Vênus também, que nós, alguns talvez não saibam, a humanidade em Vênus vive hoje em sexta dimensão, passarão para a sétima dimensão. Então, tudo vai ascender, não é só a gente. Isso não é só porque nós somos bonzinhos, entre aspas, e que nós vamos merecer a ascensão. é que no Ascensionados Livres, né, que eu sigo muito, eles falam isso, da grande inspiração cósmica, né? Ele vai Sim, inspirar, né? Ele expirou para a gente fazer o que a gente tem que fazer, né? Na inspiração. Agora o sol vai inspirar a gente e cada um vai subir um degrauzinho, né? exatamente. É isso mesmo. Vai, o É a Mercúrio será inspiração, absorvido e vai sendo e tudo cada um vai subindo, né? exato. É isso Nós, mesmo. deixa eu te perguntar, nós do planeta Terra vamos ficar onde Vênus está, não é isso? É, né? Pelo que eu li Quando, uma época foi quando, isso, faz muito quando o tempo. Mercúrio for absorvido, sim, Na né? inspiração. Por isso que Sanat Kumara é muito, assim, pertinho de nós, né? Porque, vamos dizer assim, que somos vizinhos. Ele tem um apreço muito grande pela Terra, né? Sempre teve, e Sim, por isso é, que ele se ofereceu, né, para salvar a humanidade a lá há humanidade. milhões de anos atrás. E, e assim, é exatamente acho que por isso, por ser vizinho, né? Ter aquela É vizinho, relação. né? A gente tem a camaradagem. No dia que eu li essa história, eu falei assim, Sim, nossa, que bacana que vai ser isso. Ele vizinho da gente, a nossa energia, porque quando as pessoas são vizinhas, um pouco passa assim, né? Eu falei, o planeta vai sair daqui e vai para lá, então a gente é vizinho. Então acho que por isso que ele quis vir aqui ajudar a gente, né? Para não ver um vizinho dele ficar para trás. Não é é mais ou verdade? menos isso. É mais ou menos isso. É, Tem mensagem dele que ele fala, ele não poderia depois ficar bem com ele mesmo, sabendo que 10 bilhões, né, a de Terra seria almas, né? destruída, o planeta seria destruído, assim, as 10 bilhões de almas voltariam tudo lá para trás, ter que começar tudo de novo. Tudo de E, novo. ele, e também É, todo o trabalho que já tinha sido feito pelos seres de luz no planeta Terra até então, não só a gente, né? A própria é, veladora silenciosa que sustentava o plano divino no planeta. E, e assim, na visão dele, seria como se quando o Sol tem os filhos, né, que são os planetas, é como sim. se ele olhava como se, vendo como se ele olhasse os filhos dele, né, os 7 filhos, e um deles tivesse que Sim. ser destruído porque estava aprontando. Então ele teve essa visão, justamente a visão de um pai ou de uma mãe, né? É, E se a é, gente vê um filho que não está bem, você vai fazer o que você vai fazer de tudo para corrigi-lo, para ajudá-lo a melhorar, a crescer, né? sim, é. É muito bonito tudo isso, né? Essas histórias, apenas que pouca gente conhece, né? A verdade, né? Sim, é uma As pena. coisas. Assim, os É, mestres gostariam que muito mais gente soubessem de tudo isso, que os conhecessem. E assim, infelizmente, eu vejo em muitos grupos ligados à espiritualidade, pessoas achando que os mestres são ruins e que trouxeram coisa ruim para o planeta. Eles não já têm ouvi nem falar isso também. noção, não têm noção do que se trata. Eu falo, gente, vai ler, vai estudar. Não fala uma coisa dessa. Vocês não sabem o que estão falando. Que os mestres ascensionados são traidores, gente, pelo amor de Deus, se eles soubessem. Mas você É, sabe o que eu acho? Eu acho assim, Denise, a gente tem que trazer tudo isso para a nossa vida diária. Eu posso falar por mim.
Por exemplo, desde que os mestres entraram na minha vida, que eu conheci a Dona Alba, que eu comecei a vibrar com os anjos, comecei a vibrar com os Elohim, a minha vida mudou para melhor. Como isso pode fazer mal para as pessoas? Veja bem, eu estava saindo de uma falência, meu marido tinha falido tudo, a gente estava, quem diz outro, sem lenço, sem documento, assim por todos os momentos. De repente apareceu tudo isso na minha vida, melhorou. Eu falei, sabe, então você quer passar isso para as pessoas também, não é isso? Porque Exatamente. numa caída, você perde tudo, a sua estabilidade, os seus pensamentos. Meu Deus, eu trabalhei tanto, aconteceu isso. Sabe? De repente você começa a fazer decretos, você começa a fazer apelos, que eu comecei com apelo, e você vai falando, vai lendo livro, de repente você vai respirando melhor, de repente a tua vida muda tudo. Aí você fala assim, gente, isso aqui é bom. Quem tem essas opiniões que não viveu nada disso, entende? Não, Eles não têm que fazer. viveram na prática, né? Não É, viveram porque na eu acho que prática. você tem que trazer todos os conhecimentos para a sua prática, entendeu? Do dia a dia, ver Exato. como isso está fluindo em você, né? Sim, Eu sim, é acho que fazer todo dia e você vê resultado. Você vê é, resultado de gente que usa e sai das drogas, pessoa que está com sim, doença muito grave e miraculosamente se cura. E assim, inúmeras situações que eu já vi e eu já usei, né? Mesmo para quem não sabe, eu sou advogada, eu já usei muito em processos meus, assim, processos pesados, antigos, que advogado nenhum conseguia resolver, caía na minha mão, falei, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso agora? Com essa bucha, com esse abacaxi espinhudo. Mas eu pegava e o que eu fazia? Trabalhava o processo com os mestres, com a chama violeta, com a espada do Arcanjo Miguel, chama rosa, e assim, de repente, saiu um acordo, sabe? Saiu uma sentença é, super bacana. Então, assim, só pode falar que não funciona ou que não é bom se não usou no seu dia a dia. usou Porque justamente. quem trabalha com essa luz, com essa energia, com esse conhecimento, sabe que é impossível não funcionar. É verdade. E você fica mais alegre, mais feliz, nada mais te atinge. A pessoa pode falar o que quiser, você fica na sua. Você não tem mais vontade de ficar brigando com ninguém, nem que você tenha opinião. São várias, todas aquelas, todas essas graças divinas dos 12 raios, aquilo começa, parece interagir, porque na realidade nós somos isso, né? O ego que não deixa a gente ver isso, eu acredito assim que quando você Sim, veio lá, né, assim, você era assim, aí você entrou aqui na densidade, aí pegou essa casca toda. Mas quando você começa a entrar com essa luz crística, você vai trabalhando com isso aí, você vai voltando a ser quem você é realmente, entende? Por isso que a gente começa a ter mais exatamente. prosperidade, você começa a ser mais alegre, você começa a ser mais feliz, né? É isso aí. E mais Eu, jovem também, mais mais disposta. jovem, exatamente, mais disposição, né, É, para trabalhar, para fazer as coisas, para ter trabalho intelectual. A gente, não sei se você percebe, eu percebi que depois que você começa a trabalhar com essas energias, a nossa consciência se expande, a compreensão das coisas se expande, a nossa, inteligência melhora. Então, você lê uma coisa e entende com muito mais facilidade, não precisa ficar sim, lendo toda vez a mesma coisa. E assim, enfim, tudo, né, na vida, acho que melhora no âmbito geral. E é. assim, Por isso eu como você, já, como sem te cortar, quando eu vi esse pessoal ficar falando mal dos mestres ascensos, daí eu falei assim, isso aí, minha filha, quem nunca viveu isso está falando é, uma coisa. Como você vai saber se você gosta da maçã, se você nunca mordeu uma maçã, comer, sentir como ela é bom para o estômago, como mais o quê? Agora, se você viver a experiência dos mestres ascensos, nossa, você nunca vai sair. sim, Porque, né? E eles não querem que a gente idolatra eles. Isso que eu falo. Tem alguém que fala, mas eles querem ser idolatrados de jeito nenhum. Eles não, não querem idolatria, eles querem que a gente aprenda a ser que um dia nós vamos ser igual a eles, né? Então eles querem que a gente viva o nosso eu sou. Ele quer realmente isso, né?
para a gente ter esse conhecimento, para a gente chegar à perfeição, a melhorar tudo, cumprir a nossa missão aqui, né? Para galgar Exatamente. outras oitavas de luz, né? Mas é assim Sim, mesmo, né? Sempre tem os prós e os contras, né? Mas eu vou te falar uma coisa, o dia que eu vi isso aí, eu fiquei meio indignada. Falei, gente, não é possível, quem que tá eu já falando vi isso? várias vezes. Eu falo, Aí eu ai, falei meu assim, pai eu do acho que eu céu. vou até ligar para esse cara aí, né? Eu falei, gente, não adianta, se ele está com essa concepção, é porque ele precisa aprender alguma coisa, deixa ele quietinho lá, e eu fico aqui, pronto. Todo mundo um dia vai chegar no seu momento de Exato, realização, né? Então deixa ele lá que a vida exato. vai levando ele para cá, para lá, para lá, para cá. Uma hora ele pega a reta certa, né? Quando eu vejo, eu já entrego para os mestres, ó, gente, cuida aí, ajuda a pessoa a elevar a consciência, acordar para a vida, porque eu não vou me dispor com ninguém por causa disso. É, eu também. Eu também pensei isso. Nossa, é muito difícil essas pessoas com isso, né? Mas é assim, a vida é Ainda assim. mais pra gente, né, Maria José? Quem trabalha É, já com eles há muitos anos, você pega um é. amor muito grande, você Muito grande. É como falando se fosse uma mal pessoa de também. família, né? Eu considero eles assim, meus amigos, sabe? Meus amigos da luz, eu falo assim, sabe? Que você Sim, sempre está falando, sempre conversando, né? Claro que eu nunca, o único ser que eu já vi assim, né, no ritual meu foi São Miguel Arcanjo, ele e Santa Fé, né? você Só. falou. Agora, os outros eu sinto, aí eu começo a chorar, me dá um acesso de choro. Eu estou pensando, nossa, eu vou fazer a expansão de luz. Aí eu sinto para aí, começa a me dar uma coisa na minha garganta, eu começo a sentir a presença deles assim. Eu falei, ai meu Deus, meu cachorro fica assim olhando, né? Ele fica assim olhando. Eu falei, ih, pronto, né? Mas só isso, mas de ver mesmo, eu não tenho esse dom, né? E escutar Eu também, né? eu já vi algumas Você já, vezes, você já e vê, né? assim, eu brinco não, eu falei com uma pessoa que ficava tirando sarro e tal, eu falei, olha, o dia que você vir um mestre ascensionado na sua frente, eu tenho certeza que a sua consciência vai mudar completamente. Você nunca mais vai falar isso na sua vida. Ai, mas é verdade, né? É, É, tem gente que é aquele negócio lá de São Tomé, né? Tem que ver para para acreditar, crer. né? É para É. crer. Mas eu acho que assim, pelo menos, eu sinto, eu sou mais assim sensitiva, entendeu? Então eu sinto aquilo lá, eu sei que aquilo é, eu posso ir tranquila, com o olho fechado. Então cada um é de um jeito, cada um veio cumprir uma missão, Exato. né? E eu posso Cada falar um. uma coisa com 100% de certeza. Não adianta você ver para querer ver para crer. Eles não vão se mostrar para quem não confia, quem não tem fé no É, coração. Isso é certeza, é, entende? Eles não têm o interesse nenhum de mostrar que eles existem só para satisfação do ego da pessoa. é verdade. É aquela coisa bem pura, né? Aquela coisa bem Sim, pura de, né, a pessoa acreditar. Aí pode ser que sinta a presença, que apareça, mas sim. provar ninguém que provar nada, né? São coisas muito superiores, né? Que a gente nem tem assim muita coisa do que a gente vive, né? Que nós estamos no Não, mundo do caos agora, bem diferente do que são a história deles, né? Muito sim, com diferente. certeza. Com certeza. O pessoal gostou da história. O Cristiano falou que Ah, fez uma pequena viagem, mas é mas é isso legal aí. mesmo, gente. Mas é Nossa, maravilhoso. eu fico vendo, aí eu fico procurando e começa a aparecer um monte de coisa. Eu falei, nossa senhora, eu tenho que falar isso aqui, meu Deus, que coisa mais maravilhosa. É muito legal, né? Muito bom. Nossa, maravilhoso. É É, muito bom mesmo. é. Bom, vamos para a meditação? Então vamos fazer a meditação agora, né? Hoje eu Vamos. quero fazer uma meditação que a gente vai para É, dentro da gente mesmo, sabe? Aquele negócio de você largar tudo e entrar dentro de você, né? Vamos ver se a gente vai pedir para os mestres dar uma olhadinha para o a gente som. poder.
para a gente poder se interiorizar mesmo, sabe? Sair daqui de onde a gente está e sempre que a gente quiser, a gente sempre tem um lugar especial dentro da gente que se a gente começar a sempre pensar nele, ele sempre vai estar ali com a gente, né? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos ficar com a coluna bem retinha, né? Vamos sentir todo o nosso corpo, vamos começar a relaxar. Vamos relaxar toda a nossa testa. Procure relaxar a testa, ela ficar com aquelas ruguinhas. Procura se você consegue sentir a pele do seu corpo. Levanta os olhos para cima e volta, só para relaxar essa parte superior, né? Na testa, no terceiro olho. Agora abre e fecha os olhos. Mais uma vez, bem devagarzinho. Abre e fecha os seus olhos. Mais uma vez, 3 vezes. Abre os olhos e fecha bem lentamente. Vamos agora olhar para dentro dos nossos olhos, lá no fundo dos olhos, e vamos dar ordem para relaxar. Vamos deixar que o fundo dos nossos olhos, que está ligado ao sistema nervoso central, para ele relaxar, se desligar. Vamos agora olhar para as nossas bochechas, separar maxilar superior do maxilar inferior, entreabrindo a boca. Vamos agora relaxar o pescoço, deixa o pescoço bem relaxado. Vamos virar a cabeça, tombar a cabeça de um lado e volta. Vamos tombar a cabeça para o outro lado e volta. Vamos tombar a cabeça para frente e volta. A cabeça para trás e volta. E vamos lentamente entrando cada vez mais dentro de nós mesmos. Vamos agora prestar atenção nos nossos braços direito e esquerdo, os antebraços primeiro, os ombros, podemos mexer um pouquinho para relaxar. O braço, cotovelo, antebraço e as mãos. Relaxe também os seus dedos, pode juntar os dedos, apertar um pouquinho e relaxar. Vamos sentindo nesse relaxamento, o corpo vai ficando um pouco mais pesado e a mente vai ficando leve, tranquila. Agora nós vamos olhar para a nossa musculatura peitoral. Vamos relaxar a musculatura peitoral, vamos relaxando o abdômen, vamos relaxando baixo ventre e vamos relaxando agora a parte da coluna. Vamos concentrar nossa atenção na cervical, lá no pescoço e vamos dar uma ordem de relaxamento até o cóccix, aquele ossinho lá embaixo. E depois vamos relaxando toda a nossa coluna, desde a cervical até o baixo ventre. Vamos sentir os nossos 33 ossinhos relaxados, largados, abandonados. Vamos agora relaxar as nossas coxas, vamos relaxar os joelhos, vamos relaxar os pés, os dedos. Podemos mexer um pouquinho os nossos dedos para deixá-los bem solto, relaxando todo o nosso corpo. Agora, quando você vai ficando relaxado, muitos pensamentos podem estar vindo na sua mente. Deixe-os vir. Não tente bloqueá-los, não, deixe eles virem.
Mas a hora que eles virem, você não procure focalizar em nada. Você deixa eles passarem como você fosse o céu e eles fossem as nuvens passando. Deixa esses pensamentos passarem, passarem, você olha para eles, e a hora que você tocá-los mais dentro de você, você tenha perdão, né? A gente tem que sempre estar perdoando a nós mesmos e a gente tem que perdoar aos outros. E saber, dentro da compreensão, que cada um está no estágio de desenvolvimento e a nós mesmos. Quando há uns anos atrás nós fizemos coisas às vezes erradas, mas a gente não tinha o entendimento. Então a gente tem que deixar isso para trás. As pessoas temos que vê-las como elas são hoje. E se fossem e se forem difíceis em nossas vidas, a gente tem que vê-las sempre com a compreensão e a misericórdia. Então, deixa essas pessoas passarem, passarem e respeitar a presença de cada uma. Cada uma está num estágio de evolução e a gente tem que sorrir para que todos nós estamos caminhando, todos, mesmo aqueles que estão fazendo as maiores atrocidades, ele está dentro da compreensão dele de aprendizagem que é necessária para a evolução dele. Então, vamos deixar que a presença eu sou de cada um tome conta deles. O que nós temos que fazer é cuidar de nós, e com misericórdia e compreensão de todos. Agora, presta atenção na sua respiração. Inspira profundamente e solta. Inspira, segura um pouquinho e solta. E é um silêncio dentro de você quando você solta. Quando der vontade, você inspira de novo. Inspirando, segura. Hora que der vontade, solta. E vai entrando cada vez mais profundo dentro de si mesmo, como você estivesse descendo degraus dentro de você. Você vai se sentindo a cada vez mais, você vai entrando dentro de você, recebendo, olhando para dentro de você. Se você sentir alguma parte do seu corpo que está diferente, talvez alguma parte do seu corpo está precisando que você note a ela. Vá com a sua consciência, com o seu amor e respire. Talvez seja um braço, um dedo, um pé. Inspire aquela parte do seu corpo onde tiver mais necessidade. Respire ali um pouquinho. Fique ali com a sua chama trina, enviando amor e luz, às vezes transmutando. O nosso ser, ele é inteligente, ele sabe o que fazer, só nós precisamos conduzir, já que nós temos consciência de que nós temos os raios, os 12 raios conosco. Então, a hora que o nosso corpo pede um pouquinho de atenção, um pouquinho de amor, então vamos lá com a nossa respiração, envolver esse pedacinho do nosso corpo, do nosso querido elemental, que está precisando de uma força ali. Então, nesse silêncio, vamos escutar o nosso corpo, o nosso ser. Vamos entrar em profundidade conosco mesmo. Vamos dar uma caminhada para dentro de nós. Vamos olhar primeiramente, olhando para o nosso coração.
o nosso elemento fogo. Veja o nosso coração, como ele bate, bate, ele trabalha sem parar. Ele é maravilhoso. E lá tem a nossa câmara sagrada, tem a nossa chama trina. Olhe para ela, veja como ela brilha, ela ilumina, ela nos dá força. E você vai agora, com a chama do seu coração, pulsa uma luz que sobe rapidamente sobre a sua cabeça e ela naturalmente ela abre umas portas, umas pétalas que está acima da sua cabeça, na sua, aonde tem o seu chakra da coroa. Você vê que essas pétalas vão se abrindo e com seus olhos internos você pode ver um grande sol que está acima de nós, um sol lindo, 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 que dele cai raios luminosos sobre nós e forma um arco-íris de 12 aspectos que fluem para nós essa luz linda, e nós olhamos para ela e voltamos para dentro de nós mesmos e vamos trazendo para dentro de nós essa força desses 12 aspectos solares. E nós vamos descer um pouquinho mais para o nosso baço, pâncreas e o nosso estômago. Vamos unir as nossas mãos e jogar esses raios para dentro do baço, pâncreas e estômago, a nossa terra, onde ela está a cada vez mais alicerçada na luz desse aspecto do nosso baço que ajuda para ancorarmos cada vez em nós mesmos, nos trazendo raízes profundas da nossa terra, de bênçãos. Vamos descendo um pouquinho mais pelo nosso lado esquerdo e vamos agora olhar para os nossos corações, para os nossos pulmões, esses pulmões que estão tão necessários de luz, tão necessários de amor. Vamos olhar para os nossos pulmões, o nosso elemento metal. Vamos olhar para ele numa brancura linda. Vamos ver os seus alvéolos, vamos olhar para eles com perfeição. Vamos ver e ter gratidão com eles. E a gratidão para que eles, tanto tempo trabalhando conosco, para que a luz crística esteja conosco, irradiando bênçãos ao nosso elemental, que tanto tempo nos faz com que podemos respirar, sentir, para que a perfeição possa chegar até nós, pelas nossas inspirações, pelas nossas expirações. E vamos descendo pelo lado esquerdo e vamos encontrar agora a nossa água, os nossos rins e bexiga. Vamos ver essa água que move o nosso corpo. Vamos olhar e ter gratidão. Vamos pensar numa luz azul envolvendo todos os nossos rins e bexiga. Vamos sentir essa gratidão imensa aos todos os líquidos do nosso corpo. Vamos vê-los como os rios que correm e todos nós vamos vê-los em perfeição. Vamos sentir que a perfeição de nosso Pai Celestial está conosco agora, nos transformando. E essa água, esse sangue que corre a cada dia, a cada hora, ele está ficando em perfeição, porque os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações estão mudando. E à medida que muda os nossos pensamentos, a nossa estrutura
molecular, atômica, tudo é mudado. Então vamos já entrar em gratidão, porque tudo em nosso corpo está fluindo grandemente. Nós agradecemos ao elemento água por todos os líquidos que estão conosco. Agora nós vamos subir, vamos subindo pelo lado direito e vamos encontrar o nosso elemento madeira. Nosso elemento madeira, que é maravilhoso, que é o nosso fígado e vesícula biliar, que é aquela, a nossa, vamos dizer assim, a nossa farmácia. Vamos olhar para ela com gratidão, vamos vê-la sempre, vamos tocá-la do elemento madeira, vamos tocá-la com uma cor verde, né, dos galhos, o nosso remédio, a nossa, a nossa biologia natural, a nossa inteligência que nós temos natural que nos cura, que muitas vezes a gente não aciona a nossa cura, ao nosso dom da nossa cura interna que é doada pelo nosso Pai Celestial. Nós temos que estar unidos mais a essa cura natural, que à medida que nós vamos nos alinhando com a luz, essa cura ela vai se manifestando à medida que nós vamos nos alinhando com aquilo que nós somos na verdade. Vamos agora sentir essa luz de todos os elementais, de todos, de toda a força das nossas vísceras e dos nossos órgãos que nos sustentam há tantos anos. Vamos render a nossa luz, as nossas homenagens a eles, para que possamos cada vez mais estarmos alinhados com eles, para a gente poder ter a saúde perfeita que tanto nós temos que manifestar, que agora nós temos a graça, à medida que você vai se potencializando na luz, essas graças divinas vão se manifestando em nós, deixando cada vez mais a gente jovem, saudável, feliz, alegre, porque é assim que o Pai quer. É assim que nosso Pai Celestial quer que sejamos, fortes, firmes, carregados de luz, mais simples, descalços, não calçado com coisas que nos transformam em outras que nós não somos. Por isso, inspira e expira profundamente, recebendo essas bênçãos de perfeição de nosso Cristo solar interior. Inspirando, inspira e expira. E agora, procure se olhar e procure sentir no seu corpo onde tem alguma parte do seu corpo que está precisando de uma luz, de amor, de atenção. Às vezes as pessoas só conhecem o seu corpo quando ficam doentes, que vão saber aonde estão os rins, vão saber como funciona o fígado. Isso, todos nós temos que saber. Nós temos isso, os nossos elementais são como crianças que gostam de atenção, de amor, eles gostam de alegria, eles gostam de que sejamos felizes. Procure sentir, solte cada vez mais o seu corpo. Deixa essa luz inundar todo o seu ser. E aquele pedacinho do seu corpo onde você estiver sentindo
que não está legal, que não está bem, peça que a inteligência da luz te ilumine para você receber a cura ou a hora que você palmilhar o chão da nossa terra, encaminha um lugar que possa te curar, se você não puder se curar sozinho. Mas procure se curar sozinho. É para isso que nós temos esse campo eletromagnético. Inspira, vai olhando para a sua respiração e vai olhando para os seus órgãos. Sinta a beleza do seu mundo interior, como tudo é colorido, como tudo é forte, à medida que nós nos posicionamos neles, à medida que o nosso rio Kundalini possa se manifestar, à medida que vamos evoluindo e vai nos curando. Procure sentir a força do seu ser. Para isso que você está aqui. Para que a luz de Deus, que nunca fale, sempre esteja com você, para você ser livre, livre, totalmente livre. A respiração profunda, expirando. Agora nós vamos olhar mais uma vez para esse arco-íris que está dentro de nós e com nossos olhos internos vamos agradecer por todos os mestres, os anjos que estão aqui conosco, os arcanjos, os Elohims, o nosso Pai Celestial que está aqui nos comandando para que nós voltemos a ser o que sempre somos, seres luminosos. Mas isso só começa, você não recebe isso de fora. Isso não vem de fora, isso vem de dentro. Está dentro do seu ser. Você que se ilumina, não alguém que vai dar isso para você. E isso começa de dentro para fora. E à medida que você é elevado, você começa a elevar os outros também, porque isso contagia. Procure sentir tudo isso. Agora, vagarosamente, nós vamos voltar ao mundo exterior, trazendo todas as energias maravilhosas que nós conseguimos com o nosso mundo interior e vamos permanecer dentro dessa luz para que tudo seja restabelecido, organizado, para que a ordem divina em todos os aspectos da nossa vida sejam realizados. A ordem divina dentro do nosso ser, em todos os setores da nossa vida, possa se manifestar a ordem divina. Agora, devagarzinho, vamos mexendo o nosso corpo, vamos mexendo a nossa cabeça, vamos mexendo os nossos pés, vamos abrindo os nossos olhos, voltando ao mundo exterior, à medida que você vai querendo, você vai se sentindo que você está voltando, pode mexer as suas mãos e vai levar essas energias hoje e amanhã a todas as pessoas que você conhecer, porque à medida que você vai se elevando, todos à sua volta vão se elevando. E a gente vai sentindo essa luz à medida que a gente vai caminhando. Para você sentir a luz, você tem que estar com ela, ter consciência dela e caminhar com ela. Não tem importância que às vezes você cai, todo mundo cai, por isso que a gente está aqui, né? Mas quando você cair, você levanta de novo e segue em frente. Chama, chama Violeta, chama, chama Violeta. Deus chama São Miguel Arcanjo. Tem muitas ferramentas de luz que a gente tem hoje em dia, né?
para a gente poder estar constantemente na luz. É isso que nós temos que fazer agora, porque só assim que a gente vai poder ajudar nosso planeta, ajudar nosso país, ajudar tudo. Porque a palavra falada, às vezes, hoje em dia, a gente fala, aí já vem alguém falando contra, aí já entra numa discussão. Então, às vezes, o silêncio, que o mestre Lanto sempre fala, né, é muito importante no dia de hoje. E ele irradia muito mais do que uma palavra falada, às vezes. Uma interiorização de você ficar irradiando luz, luz, vale muitas vezes mais do que palavra falada, né? Eu acho que é por aí. Namastê Com a todos. certeza. Namastê. Com É, certeza, o silêncio, como dizia Confúcio, o silêncio é de ouro, a palavra é de prata. Não precisa dizer mais nada, né? é, é verdade. Os mestres dos mantos dourados só falam para a gente ficar muito no silêncio, né? E é engraçado que quando você, depois você ficou num silêncio muito grande, né? Você vai abrir a boca, parece que você vai falar assim, parece que fica diferente as coisas, né? Dá um Muda, né? download Às na vezes, gente. Vamos dá. falar Dá, ixi, dá nos um... termos de computador, dá um download, acho que negócio. Aí depois. Você E é tão você passa, engraçado que você passa o antivírus no cérebro, muda isso, tudo. pronto, você falou tudo. E é tão engraçado quando depois você vai acostumando a ficar assim, né? Quando você vê alguma briga, alguma pessoa quer brigar com você, você fica tão chateada consigo mesmo, você fala assim, ai meu Deus, eu provoquei isso aí, ai meu Deus, ai eu não queria, sabe? É tão engraçado isso, a gente vai mudando a consciência, né? Muda, muda. Muda e assim, justamente essa questão, né, da provocação, às vezes a pessoa quer te provocar, você simplesmente fala, olha, eu não vou entrar nessa, eu não vou discutir, se você quer conversar, a gente conversa, se não, paramos por aqui. A gente consegue colocar um freio, né, É, no, na briga de uma forma que é difícil, porque muitas vezes quando você vê, antigamente pelo menos era assim, quando você vê, você já estava lá discutindo, batendo boca, e é é, difícil você não entrar numa discussão. E com essa energia, com esse silêncio que você começa a trabalhar todos os dias, você consegue fazer isso. consegue. É É. muito interessante, muito É legal. muito interessante. Só fazendo que a gente vai, porque não tem nem palavras para explicar isso, né? É só quando a gente Sim, falando, né? É quando as pessoas sim, querem brigar com a gente, você tem que ficar, se afasta, fica um tempo fora, depois volta. Aí já passou. Principalmente com é bem família, né? assim, Porque bem com assim. amigos, tudo, mas família que a gente tem que ter muito amor. Então, quando começa a dizer, eu pelo menos sou assim, começo a querer falar comigo, eu saio um pouco, fica um Tô pouco fora. fora, depois de um mês por aí, aí você volta a falar, já passou, Mudou, já passou, já mudou, baixou a bola. já. Aí eu acho que é assim, a gente tem, são pequeninas coisas que a gente tem que fazer para manter essa luz nesse planeta, você sabe? Porque é difícil, mas É difícil, mas não é impossível, né? não é impossível isso, é. A gente tudo tem que Exatamente. ter dedicação, né? Você Tem quer que ter fazer uma coisa, dedicação, tem que dedicação, ter trabalho auto-vigiar-se, contínuo. Exatamente. vigiar, Você errou, às vezes normalmente a gente erra nas mesmas coisas, né? Que são os nossos é, defeitos. Então você padrão errou, repetitivo. na próxima vez você vai errar de novo. Aí você já para e pensa, peraí, eu errei de novo. Então, sempre que. Aí quando você que você vai errar, você já. Opa! Então tem que estar É, sempre consciente, vigilante para poder é, frear isso, né? Poder trabalhar é, com esses problemas que nós temos, que a gente é, carrega muito forte em nós, né? é. É aquilo que Jesus falou, né? Orai e vigiai. É o normal, né? É, é Esse é isso mesmo, tradicional, é o né? tradicional. Tem só, a Mônica fez uma pergunta que eu queria responder aqui,
que acho que serve para sim. todo mundo, que é muito importante. Ela perguntou assim, sobre os mestres, né, o contato consciente. Tem que ter merecimento, ter o dom de receber esses mestres? Isso, Mônica, e serve para todos, vai de cada pessoa, né? De cada conforme a ligação que você tem de alma com o mestre, porque há pessoas que têm contato com os mestres e nem sabe que é o mestre. Eu tenho uma amiga que Santo André, ela até faleceu, ela tinha contato com o mestre Saint Germain, mas ela nem sabia quem era mestre Saint Germain nem nada. Ele era o mestre dela, ele aparecia para ela, orientava, tal. E ele estava sempre vestido de terno branco, com aquela imagem dele com o cavanhaque assim, mas nunca disse o nome dele e ela não Ah, sabia nem quem eram os mestres ascensionados, não sabia nada. Ela era terapeuta, trabalhava com outras questões. Ela tinha um mestre hindu também que trabalhava com ela em cura. E aí ela falou que um dia ela viu a imagem dele naquele livro de ouro, ensinamento de ouro, não sei. Que tem uma foto dele, ela viu na livraria, ela ficou parada, assim, olhando o livro, estarrecida. Eu falei, meu Deus, é ele! imagina que emoção! Aí depois que aconteceu isso, né? Daí da próxima vez que ele se apresentou, ele falou, sim, sou eu mesmo. Foi Que muito bacana, engraçado isso. né? Muito Então bacana. assim, É, então isso é um caso sui generis, depende de cada um, né? E depende é, também, às vezes a gente pode ter contato mental e pelo coração com eles constante. E eles respondem, é que a gente às vezes está surdo e não ouve, né? Mas é, eles sempre respondem, eles sempre falam conosco quando você pede ajuda, às vezes a resposta não é em palavras, mas é em acontecimentos. Então, sim. assim, eu acho que a maior questão que a gente tem que ver justamente é isso. É a gente está preparado para recebê-los, porque como se diz o ditado, né, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Isso é Aparece. É, verdade, ele aparece. Mas a gente tem que também se colocar à disposição, estar aberto para isso. Eu sei de muita gente que não consegue ter contato consciente porque tem medo. Eu tenho amigos que têm medo de ver o mestre, e eu tenho uma amiga eu sei quem é o mestre dela, eu já falei com ele já se apresentou para mim como sendo o mestre dela, mas ela não tem consciência, se ela não tem contato consciente, porque ela tem medo. Ela falou, eu não quero, eu tenho medo. Eu falei, você vai fazer o quê, né? nossa, é, Então, é, assim, para você ter esse contato, você tem que querer e tem que abrir o seu coração e trabalhar com eles, estar sempre em contato, né? A Mônica falou, talvez seja isso. Talvez, pode ser medo, sim, Mônica. Tem muita gente que tem medo de ver ser de luz, tem muita é gente que verdade. tem medo de ver porque acha que vai ver espírito, vai ver coisa ruim. Aí ela falou, eu tenho um pouco, Rio, né? Mas então, provavelmente, o maior entrave em ter contato consciente com os seres de luz, com os mestres, é a própria pessoa, é o medo dela. É, Eu conheço é. vários que têm medo. É, isso aí trava. O medo atrapalha tudo, né? O medo é uma coisa que vai embora, tudo. E eu falo porque eu também já tive medo no início, eu tinha um pouco de medo, comecei a ter umas experiências, comecei a ver as luzes, comecei a ver um monte de coisa e o coração quase saía pela boca. E no início, de fato, é meio complicado, né, pra Tudo gente. no começo Mas é complicado, né? Não é só isso, né? Você vai fazer sim, alguma coisa, você não tem um sim, treino, então aquilo parece bem penoso. Depois vai pegando jeito, né? Tudo é assim na vida, né? sim. Então, assim, é isso aí, é você estar sempre em contato, é você abrir o seu coração, é trabalhar. A chama violeta é um instrumento muito importante para isso, para transmutar esses medos,
né, para transmutar, para limpar os canais. É muito importante trabalhar todo dia, né? É, E assim, que nem a Mônica está perguntando, porque se não vier de luz, né? Quer dizer, se o ser não é da luz. Por isso que tem que fazer a proteção todo dia. Por isso você tem que acordar antes de sair da cama, faz a sua proteção, Arcanjo Miguel, Astreia, Elohim Hércules, não importa. Vai dormir? Faz a proteção. Está sempre em contato com isso e sempre trabalhando a chama violeta e os outros raios para poder ter essa elevação, né, das vibrações, da consciência e permitir que as coisas fluam naturalmente, é verdade. né? Porque agora esse negócio de ser de luz, se não é, é o que ele vai falar. Se você ele vai falar coisa negativa, o mestre Ascenso nunca fala coisa negativa, né? Ele sempre vai falar coisa positiva. Se uma pessoa apresentar para você, fala que é um ser de luz e começa a falar de coisa negativa, então não é, porque eles não falam. Não é isso? Não é isso? Não, sim. E assim, os mestres mesmo, eles falam muito pouco. Quando eles entram em contato, é uma coisa muito direta, é muito pontual. Então, assim, se você, né, normalmente, quem tem mais sensibilidade, eu sei que tem gente assistindo aqui, tem bastante que vê seres e tal. Mas se você vir algum ser que começa com blá blá blá, com falatório e começa a querer te deixar meio até zonzo, pode ter certeza. Não é ser de luz, não é mestre ascensionado. É. Isso que é importante saber. Isso é muito importante as pessoas conhecerem, né? Porque, Sim, né? É sim, mestre, porque mestre também Ascenso. está tendo abertura de consciência agora, vai ter mais ainda, né? É, Muitas pessoas tendo essa abertura e elas ficam perdidas, elas não sabem o que é, o que não é, como é que elas fazem para saber se é ou se não é. A primeira coisa é isso. sentir no coração. Se você sentiu aquela energia boa, assim, quando a gente está fazendo meditação, aquele amor, pode ter certeza, é um ser de luz. Se você sentir um aperto assim, ixi, sai correndo. Já chama, chama Violeta, minha filha. Chama a espada de São Miguel Arcanjo, já começa a cortar, né? Corta e liberta, corta e liberta, corta e liberta e sai de perto. Porque quando É, vem um ser que não é de luz, né, ele não vem sozinho, ele vem acompanhado. Aí por aquilo lá vai ficar entravado, né? é isso mesmo. No ambiente, Bem no corpo assim. da pessoa, né? Então a gente tem. Por isso que às vezes eles falam que é bom, quem não tem, não é bom ficar chamando, entendeu? O melhor é você trabalhar com a intuição, né? A Sim, intuição. Porque você quer, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Minha filha, isso é um problema seríssimo, porque a sim, maioria que aparece aí não é mestre ascensionado, não é anjo, ele se passa por, não é verdade? é Eles verdade. têm muita energia. Para a gente receber um ser desse, você precisa estar muito elevada, Tem não que ter um é? preparo antes, né? Preparo, né? É uma coisa assim, muito. Não é uma coisa assim, isso é um. Vamos dizer assim, outro dia eu estava lendo, eu leio lá de Mãe Maria, ela fala que ela viu o arcanjo Gabriel uma vez só, não foi? Depois ela viu só depois, não sei, outra vez, quer dizer. Sim, Entende? Uma coisa que você escuta, uma coisa que você vê, é uma coisa inédita, que lá talvez nunca mais vai acontecer na sua vida. Não é essas coisas que aparece uma, aparece outra, aí é espírito, não é mestre, entendeu? Não é. sim. O espírito aparece toda hora, esses que vêm assim conversar, né? Mas um mestre mesmo não é de aparecer toda hora. Não Até sei, porque eu eles acho. têm bastante coisa para fazer, né? É, então, sobre a gente vai contar, as pessoas querem saber da vida amorosa, o que, que vai acontecer. Gente, eles não estão aí para isso. Isso aí é a experiência própria que você tem que viver para você ter experiência, para você evoluir. Se você vir alguém ficar falando para você que é para você fazer, ai, ai, ai. Você não vai aprender nada, você vai pela cabeça do outro, você não vai pela sua. Aí tá feito. Então, né? É isso aí. Eles não vão dar pitaco na nossa vida. Não Até dão. porque, até porque o mestre, ele, como que ele sabe a condição que está o aluno? Sabendo como ele vai errar, se ele vai errar, se ele vai acertar, como é que ele vai agir. Então, se ele ficar orientando, ele não tem como ter um termômetro para saber a consciência do aluno como é que
tá? Isso também É. que é importante a gente saber. Isso que eu acho também, né? Eu acho muito. É aquilo que você está dando para o mundo, né? Isso aí é a percepção. Se ele vem aqui, conta que jeito você tem que resolver seu problema, ele não está sendo um mestre nosso, porque uma pessoa certa fala assim: olha, você tem que resolver seu problema, com esse problema que você vai resolver, se você vai evoluir. Vamos ver que decisões você vai tomar. E assim que é, não é? Sim, exatamente. Isso é muito importante a gente saber que a gente tem que ter essa consciência. É, concordo, concordo. Mônica Uhum. está agradecendo. De nada, Mônica. Hoje, hoje ficou bastante gente aqui. Semana que vem é Maria José que vai fazer a live. Eu só vou fazer a meditação. Eu espero que vocês tenham gostado. A meditação foi excelente, Zezinha. Muito boa. Energia Obrigada. muito boa. Gostoso, duro é voltar, né? É duro é voltar, né? Mas é isso aí, gente. Olha, uma ótima semana para todos. Muitas bênçãos. Que a luz de Shambhala esteja sempre no coração de vocês. Sempre trabalhem com essa energia e traga todas as qualidades divinas que estão lá fixadas na chama de Shambhala. Elas você pode trazer para a sua vida e pode crescer, pode melhorar como ser humano, melhorar sua vida, sua condição de vida, do seu mundo e de todo mundo no seu redor. Não é mesmo? Nossa, lindo. Namastê a todos. Namastê, gente. Muita Então, boa gratidão. noite Boa e noite. muitas bênçãos a todos.